ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que estamos tendo de te louvar com tanta liberdade na tua casa, meu Pai. Mais uma oportunidade de também poder ouvir a tua palavra, meu Pai, que logo mais será pregada. Nós te agradecemos porque estamos bem, te agradecemos porque estamos com saúde, te agradecemos porque o Senhor tem sustentado o fôlego de vida em nós e por isso nós estamos aqui, meu Pai, alegres e te louvando por tudo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui. Te agradecemos de um modo especial por cada visitante, meu Pai, que saiu de sua casa e veio até aqui e pedimos que o Senhor mesmo complete a tua obra falando aos corações de cada um conforme a tua vontade, meu Pai. E que nós possamos estar de corações abertos para receber aquilo que o Senhor mesmo tem reservado para nós. Muito obrigada, meu Pai, pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, você que ficou aqui, se coloque de pé no lugar em que você está. O Sávio vai projetar o texto aqui na tela. Hoje nós vamos encerrar a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo a Tito. Abra aí a sua Bíblia em Tito capítulo 3, versos de 1 a 11. Tito capítulo 3, versos de 1 a 11. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, principalmente aqueles que estão mais ao fundo. O texto está projetado aqui também. Pode apagar essas luzes aqui da frente aqui? Amém, obrigado. Tito capítulo 3, versos de 1 a 11. Encerramos hoje a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo a Tito. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia com todos os homens. Versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Volta lá no primeiro slide, irmão. Meus amados, nós estamos encerrando hoje, então, a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo a Tito. Já que estamos encerrando, vamos aqui fazer uma recapitulação geral de tudo aquilo que nós já ensinamos para os irmãos nos nossos últimos cultos dominicais noturnos. Primeiramente, meus irmãos, no que diz respeito ao título desse livro, Carta de Paulo a Tito.
A epístola recebe o nome de seu destinatário, o jovem pastor Tito, que é mencionado pelo nome 13 vezes no Novo Testamento. Juntamente com 1ª e 2ª carta a Timóteo, essas cartas são tradicionalmente chamadas de epístolas pastorais. Então esse livro, meus irmãos, do Novo Testamento recebe o nome de Tito. Quem foi Tito? Tito foi um jovem pastor, discípulo do apóstolo Paulo, certo? E a Tito foi confiada a responsabilidade de organizar as igrejas em uma ilha da Grécia chamada de Creta, certo, meus irmãos? Então, a esse jovem pastor chamado Tito, que foi discípulo do apóstolo Paulo, foi dada a responsabilidade de pastorear, de organizar as igrejas da ilha de Creta e também formar ali novas lideranças, certo? O autor dessa carta e a data que ela foi escrita. O apóstolo Paulo é o autor da carta, provavelmente escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, durante a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, como eu já disse, Tito foi discípulo na fé do apóstolo Paulo. Então, durante a sua 4ª viagem missionária, tendo Paulo enviado Tito à ilha de Creta, ele então escreve esta carta para o seu discípulo Tito, para quê? Para dar a ele conselhos, orientações, sabendo ele de alguns problemas que Tito estava enfrentando naquela cidade, naquela localidade, certo? O propósito, meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta há 2000 anos atrás, qual que era o intuito dele? Qual foi o objetivo de Paulo ao escrever essa carta e endereçá-la a Tito? Está lá, ó. Assim como as 2 cartas de Paulo para Timóteo, o apóstolo dá incentivo e conselho pessoal ao jovem pastor Tito, que, embora bem preparado e fiel, enfrentava oposição contínua por parte de homens ímpios dentro das igrejas nas quais ministrava. Tito deveria transmitir esse incentivo e conselho aos líderes que estava para designar as igrejas em Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo, cujos habitantes eram conhecidos pelo seu comportamento nada exemplar. Então, a população dessa ilha de Creta, meus irmãos, ela era muito mal vista há 2000 anos atrás. O comportamento do povo daquela ilha, daquela região, era péssimo, certo? E Tito, então, recebeu a responsabilidade de Paulo de ir lá cuidar das igrejas que haviam naquela ilha. Não era uma só não, viu, irmã Jaqueline? Eram várias igrejas. E além de cuidar dessas igrejas, de organizar essas igrejas, Tito deveria também formar líderes que futuramente iriam cuidar do pastoreio de cada uma dessas igrejas que estavam situadas ali na ilha de Creta, certo? Paulo, meus irmãos, chegou ao conhecimento de Paulo que Tito estava enfrentando problemas ali na ilha de Creta. Por quê? Por conta de falsos líderes, por conta de pessoas que estavam pregando doutrinas erradas no meio da igreja. Então Paulo, sabendo disso, orienta Tito: Tito, combate essas pessoas, ensina a sã doutrina, discipline essas pessoas que infelizmente estão disseminando doutrinas contrárias àquelas que eu te ensinei. Então, meus irmãos, há 2000 anos atrás, Tito enfrentava esses problemas. Hoje em dia, nós continuamos também enfrentando esses problemas. Nós, meus irmãos, que lideramos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, temos que constantemente estar de olhos bem abertos, zelando pela doutrina dentro da igreja, porque vira e mexe, doutrinas estranhas à Bíblia Sagrada são difundidas, se não aqui dentro, lá fora. E aí as pessoas ouvem essas doutrinas lá fora e acabam querendo trazê-las aqui para dentro da igreja. Então esse problema, meus irmãos, das heresias, é um problema desde o começo da igreja, que continua acontecendo hoje e com toda certeza, meus amados, continuará acontecendo até o dia que Jesus voltar. Nós que lideramos a igreja, temos a responsabilidade de zelar pela sã doutrina, de lutar contra esses hereges, contra esses falsos líderes, contra esses falsos pregadores, que tentam desviar do caminho correto as ovelhas de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então foi com esse propósito
que Paulo escreveu essa carta para Tito, lá por volta de 62 depois de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos voltar lá para o texto de hoje. O texto de hoje, meus irmãos, um texto também em que Paulo nos fala de muitas verdades importantíssimas para nós também nos dias de hoje. Nós vamos agora então fazer a leitura desses versículos novamente, e que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração e ao coração de cada um dos irmãos essa noite. Alimenta-te da palavra de Deus. Amém? Versículo 1. Olha só o que Paulo diz. Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Nesses 2 primeiros versículos, irmão Josimar, o apóstolo Paulo está orientando a Tito. Tito, fala para as pessoas aí na sua igreja que todos devem respeitar os seus governantes. O que mais? Se sujeitar aos seus governantes e às autoridades, serem obedientes. Meus irmãos, nós vivemos uma situação aqui no nosso país atualmente, uma situação de corrupção extrema. E nessa situação de corrupção, meus amados irmãos, a maioria de nós é tentado a maldizer os nossos governantes, a amaldiçoar os nossos governantes. Muitos de nós nos atrevemos constantemente a dizer, mas a tal da política não presta. Político não presta de jeito nenhum. É ou não é verdade? Quantos aqui já fizeram isso? Pode ter coragem de levantar a mão. Eu mesmo já o fiz. Lógico, meus amados, que a situação que nós vivemos aqui no nosso país, de extrema corrupção, de fato, ela desperta uma certa insatisfação nos nossos corações. Mas afinal de contas, irmã Jaqueline, nós servimos a Deus ou ao mundo? A quem nós servimos, irmão Edésio? A Deus ou ao mundo? Se servimos a Deus, onde é que estão as instruções de Deus para mim e para você? Na Bíblia. E qual é a instrução que a Bíblia está nos dando aqui nesse texto, meus amados? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Meus irmãos, em outros trechos das Escrituras, o apóstolo Paulo ele vai nos falar novamente da necessidade de nós orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelas nossas autoridades, nos sujeitarmos a elas, sermos obedientes, lembrando sempre que toda a autoridade nessa terra foi constituída por quem? Por Deus. Você pode até não gostar do presidente, mas se ele chegou ao posto da presidência da república aqui na nossa nação, meus irmãos, ele chegou com a permissão, sabe de quem em primeiro lugar? Sabe de quem? De Deus. Nós, meus amados, podemos às vezes não gostar do nosso governador, do nosso prefeito, né, irmã Heloísa? Dos nossos vereadores, dos nossos juízes, dos nossos delegados, dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, senadores, podemos às vezes não gostar deles. Se bem, né, meus irmãos, que quem é que coloca eles lá? Depois de Deus, sendo aqui mais objetivos? Nós, né? Mas enfim, vamos deixar isso de lado, né? Vamos nos concentrar no mais importante. Todas essas pessoas, meus irmãos, chegaram lá com a permissão de quem? Deus. É Deus quem constitui toda a autoridade. Os irmãos viram eu dizendo aqui que a população lá de Creta tinha uma péssima reputação. Com toda certeza, irmão Suedson, Paulo escreveu isso aqui para Tito, porque ele sabia muito bem que dentro das igrejas, irmã Jaqueline, lá em Creta, haviam pessoas que estavam se rebelando contra o governo. E aí Paulo vai dizer, Tito, fala para esse povo aí que as autoridades têm que ser respeitadas. Os governantes precisam ser respeitados. O próprio Jesus, irmã Heloísa, quando foi questionado a respeito dos tributos, o que ele disse?
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. As autoridades, meus irmãos, devem ser respeitadas. Em outros trechos das Escrituras, meus irmãos, a palavra ela vai nos dizer que aquele que cumpre com as suas obrigações, irmão Cleito, não tem por que temer as autoridades. Você é um bom cidadão brasileiro, irmão Cleito? Então não tem por que você temer as autoridades. E muito menos amaldiçoá-las. Quero lembrar os irmãos, como eu já disse aqui anteriormente, que na situação que nós vivemos aqui no Brasil, nós somos desafiados constantemente a falar o quê? Maldito seja a política. Mas a orientação que a palavra de Deus nos dá é que nós oremos por eles. Talvez, meus amados, se nós parássemos mais para orar do que para amaldiçoar e maldizer, a situação da política no nosso país seria bem diferente. Pois eu quero, meus amados irmãos, assim como Paulo instruiu a Tito, eu quero nessa noite instruir a cada um de vocês. Ore pelos seus governantes. Ore pelas autoridades que estão à sua volta. Toda autoridade é constituída por Deus. O seu patrão na sua empresa, o pastor na sua igreja, o diácono da sua igreja, a diretoria da sua igreja, os magistrados, os vereadores, deputados, senadores, presidentes, governadores. Ore por essas pessoas e obedeça a elas. Logicamente, meus irmãos, que quando a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer a essas autoridades, nós devemos obedecê-las naquilo em que elas não ofendem a Deus. Porque entre obedecer a Deus e aos homens, obviamente, quem é que nós devemos obedecer? A Deus. Mas se as nossas autoridades exigem de nós, irmã Heloísa, algo que não é contrário às Escrituras Sagradas, o que nós devemos fazer? Nos rebelar ou obedecer? Obedecer. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele não foi um rebelde. Jesus Cristo, ele não incitou rebeldia em ninguém. Não incitou revolta em ninguém. Logicamente que a presença dele neste mundo causou uma reviravolta total. Mas o próprio Jesus jamais incitou a revolta. Interessante, meus irmãos, que na noite em que Jesus foi preso, Pedrão, com aquele jeitão grosseiro dele, desembainhou uma espada, foi para cima do soldado e cortou a orelha do coitado. O que Jesus falou? Falou, parabéns, Pedro, luta mesmo, você tem que me defender. Foi isso que Jesus fez? Não. Pedro, guarda isso, porque quem vive pela espada morrerá. E Jesus vai ali, coloca a mão na orelha daquele homem e realiza ali um dos seus últimos milagres. Restaura a orelha, restaura a integridade física daquele cidadão. Jesus nunca incitou a revolta, irmã Jaqueline. Esses dias aqui na Escola Bíblica Dominical, domingo passado, nós falávamos aqui, daqueles crentes, irmão Cleito, que está insatisfeito com o emprego, e aí começa a fazer tudo quanto é tipo de coisa errada dentro da empresa para forçar o patrão a mandar embora. O que é isso? Rebeldia. É isso que a palavra de Deus nos instrui a fazer? É esse o exemplo que as pessoas que sabem que você é cristão esperam que você dê na prática? De maneira nenhuma. Ore pelas nossas autoridades. Submeta-se a elas. Dê bom testemunho. Amém, meus irmãos? Paulo falou isso para Tito há 2000 anos atrás. Eu estou falando isso aos irmãos hoje. Pratique a verdade da palavra. Amém? Vamos continuar? Versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Paulo, meus irmãos, está falando aqui da velha natureza. Irmã Ednete já foi velhinha no que diz respeito à natureza, viu, irmã? Já foi uma pecadora terrível, até o dia em que a irmã entregou a vida para Cristo. Dali por diante, a palavra de Deus diz que a irmã foi feita nova criatura.
Agora, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui, Denis? Paulo está dizendo aqui que antes daquele dia em que você entregou a sua vida para Jesus, antes daquele momento em que você foi restaurado e feito nova criatura, antes disso, como é que você era? Como é que eu era? Era insensato, desobediente, vivia enganado e escravizado por toda espécie de paixão e prazer. Vivia na maldade, na inveja, sendo detestável e odiando uns aos outros. Todos nós, meus irmãos, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, éramos assim, irmã Kênia. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a coisa mudou, irmã Gene. E se a coisa mudou, como é que as pessoas devem olhar para nós hoje? Como é que as pessoas devem nos ver hoje? Como aqueles que odeiam uns aos outros? Como pessoas detestáveis? Como pessoas desobedientes? Não, meus irmãos. A desobediência, irmã Jaqueline, ficou no passado na sua vida. A rebeldia, irmão Paulo, ficou no passado na sua vida. A maledicência, irmã Ednete, ficou no passado na sua vida. A murmuração, irmã Heloísa, ficou no passado na sua vida. A partir daquele dia em que você entregou a vida para Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo padrão de vida, é uma nova atitude que nós temos, meus amados, em tudo aquilo que nós fazemos. Antes nós éramos assim, insensatos, desobedientes, escravizados pelas paixões e prazeres, maus, invejosos, detestáveis e odiosos. Antes nós éramos assim. Agora, meus amados irmãos, que nós entregamos a vida para Cristo, essas coisas ficaram para trás. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus e ainda não experimentou essa transformação na sua vida, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Essa mesma transformação que Jesus operou na minha vida e na vida de tantos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, Ele também quer operar em você. Chega de viver de forma detestável. Chega de viver como um desobediente, como um insensato, como um rebelde. Entregue a tua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Amém? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Você se arrepende disso? Você se arrepende disso? Essa é ou não é a melhor decisão que nós um dia tomamos em nossas vidas? Com certeza, não é, irmã Ednete? Se você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, ainda não tomou essa decisão, não perca mais tempo. É hora de deixar essa velha natureza para trás e receber de Deus uma nova vida, um novo padrão. É hora de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E você pode fazer isso ainda hoje. Amém? Continuando aqui, meus amados, versículo 4. Antes nós vivíamos dessa forma, na desobediência, escravizados pelas paixões e prazeres, maus, invejosos, detestáveis. Mas olha só o que aconteceu, meus irmãos, conosco, a partir do momento que Jesus Cristo entrou em nossas vidas. Versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi isso, meus amados irmãos, que aconteceu com cada um de nós, naquele dia em que nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus. Nós, meus amados, vejam bem o que Paulo está dizendo aqui, nós não fomos salvos, irmã Ednete, pelos nossos atos de justiça. Não foi porque a irmã Ednete é boazinha, não é porque a irmã Ednete pratica boas obras que ela foi salva. Quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens
de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é isso, irmão Cleiton? Lavar regenerador. É a nova vida, meus irmãos, da qual eu falava para os amados há alguns instantes. Regenerar é nascer de novo. Quando você, irmã Heloísa, entregou a sua vida para Jesus, minha irmã, você já viu aquele rabinho da lagartixa que a gente corta? E dentro de pouco tempo ele vai e nasce de novo? Aquele processo na biologia é chamado de quê, irmã Dinete? Regeneração. Você já viu quando você corta aí a feridinha, e dentro de pouco tempo aquela feridinha ela sara? O que é isso? Regeneração. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o primeiro ato de Deus na minha vida e na sua, foi te regenerar. Você foi sepultado, a sua velha natureza foi sepultada, e você então nasceu de novo para Jesus. É isso que representa, inclusive, irmã Jaqueline, o batismo nas águas. Quando eu pego lá a irmã Jaqueline e desço ela nas águas, eu estou ali sepultando a velha natureza dela. Naquele momento, a irmã Jaqueline está dizendo: matei a antiga Jaqueline. Quando eu tiro a Jaqueline das águas, é como se ela estivesse dizendo: estou ressuscitando para uma nova vida com Cristo Jesus. Isso é regeneração. E o que Paulo diz ali, meus amados, é que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, meus amados, nós somos lavados, transformados, regenerados e renovados. E isso, meus irmãos, não depende das nossas boas obras. Que ninguém aqui nessa noite se engane. Você não pode ser salvo pelos seus méritos. Vimos isso hoje na EBD, irmã Ednete. Romanos capítulo 3, versículo 23. Lembra o que está escrito lá, irmão Genivaldo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe uma única pessoa nessa terra que não tenha pecado. E se todos nós somos pecadores, irmã Gene, como podemos nós alcançar a salvação? Se não for pela graça de Deus. Se somos nós, irmã Heloísa, todos pecadores, como que você, irmã Heloísa, pode pelas suas próprias forças ser salva? Não tem como. Há algumas doutrinas heréticas que são ensinadas aí fora, meus amados, que querem nos levar a entender que pelas boas obras nós podemos ser salvos. Ah, mas o Amadeu não fuma, não bebe, não se prostitui, não adultera, é bonzinho. É bonzinho nada. Nós podemos, meus irmãos, ter uma aparência de bondade para as pessoas lá fora. Mas Deus sabe muito bem, irmão Josimar, o que nós fazemos no íntimo. Os pecados terríveis que nós cometemos. E é por isso, meus irmãos, que Deus não deixou nenhum de nós se salvar pelos seus próprios esforços. Porque se Ele deixasse isso, imagine, sabe o que aconteceria com a humanidade? Ia todo mundo para o inferno. E eu não ia, irmã Ednete? Se fosse depender, irmão Paulo, do meu esforço e do seu esforço, meu irmão, sabe para onde nós estamos caminhando? Para o colo do capeta. Para o caldeirão de Satanás. Na linguagem popular. Para a destruição eterna. Graças a Deus, irmã Jaqueline, que é Deus que opera em nós a salvação. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Enquanto o pastor Amadeu prega, não é a palavra do pastor Amadeu que vai modificar a sua mente e fazer você entender que precisa de Jesus. É o próprio Jesus, por meio do seu Espírito Santo, que vai falar à sua mente e ao seu coração e vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Se a humanidade dependesse, meus irmãos, de palavras bonitas de pastores e de líderes, ela estaria perdida.
Quem se deixa convencer apenas por palavras, mais cedo ou mais tarde desiste da fé. Mas quem é convencido pelo Espírito Santo de Deus, preste atenção no que eu estou dizendo, aquele que é convencido pelo Espírito Santo de Deus, esse nunca volta atrás. Esse, irmã Jaqueline, não vive na prática do pecado. Se o Espírito Santo, minha irmã, te selou e transformou a sua vida, você pode até cair, mas ele jamais permitirá que você permaneça na lama, porque ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. O verdadeiro crente, meus amados irmãos, sente dentro de si o poder do Espírito Santo, e toda vez que nós pecamos, preste atenção no que eu te digo, toda vez que um crente verdadeiro peca, ele é incomodado por dentro a mudar de vida. Porque é impossível, meus irmãos, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, viver pecando como se Deus não existisse. Quem opera esse milagre em nossas vidas é Deus. Quem nos salva é Deus. Quem nos convence é Deus. É Deus que está falando ao seu coração nesse momento. É Deus que opera na sua vida esse lavar, essa regeneração, essa renovação. Não é o pastor Amadeu. Não é a irmã Jusilane, a segunda igreja batista. Nós somos meros instrumentos que Deus usa. Mas quem transforma a sua vida, quem te salva, é Deus. Nós não conseguimos isso pelos nossos próprios esforços. Amém, meus irmãos? Passa o próximo lá, Sávio. Versículo 7. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha só, meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui. Nós fomos justificados pela graça de Deus. O que é graça, irmã Heloísa? Dom imerecido. Graça é um presente que nós recebemos, mas que nós não merecemos. Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados, ou seja, Deus nos tornou justos. É a gatinha? Ai, meu Deus do céu. Vai lá, irmão Josimar, cuidar da gatinha lá, meu irmão. Como é que você deixa essa gata passar, meu jovem? Deixa a gata lá, meus irmãos. Deus nos tornou justos por meio da graça. Você não foi feito justo porque você merece. Você não foi salvo porque você merece. Você não recebeu a salvação da parte de Deus porque você merece. Você foi justificado por meio da graça. Você já parou para pensar nisso, irmã Helenais? Que Deus olhou lá do alto e viu Helenais e falou assim: ela é pecadora. Ela não merece ser salva, porque é uma baita pecadora. Mas pela fé dela em Jesus, eu vou dar para ela de graça a salvação. Já parou para pensar nisso, irmã Rosana? Que Deus lá do alto, minha irmã, olhou para você e viu lá, ela é pecadora, mas ela crê no meu filho. E pela fé dela no meu filho, eu vou dar a ela, de graça, a salvação eterna. De graça. Ei, pretinha, depois eu vou acertar as contas com você, viu? E com o diácono que está lá na porta e não viu você passar. Olha lá, saiu até desconfiada, malandro. Já sabe que fez coisa errada, irmão Cleiton. Leva para você, irmão, que eu já falei para você levar, meu irmão. Lá, irmão Lovano está doidinho para levar, ó. Meus amados, fomos salvos pela graça. Não há nada nessa vida que nós possamos fazer que faça de nós merecedores de tudo isso. Jesus morreu uma das piores mortes da história da humanidade. E ele não merecia isso. Ele era inocente.
não merecia aquilo, mas sofreu tudo aquilo, irmão Paulo, por mim e por você, para que nós de graça, somente pela fé, recebêssemos dele a salvação eterna. Que coisa maravilhosa, irmã Marisete. Quem na história do universo foi capaz de fazer isso por nós? Liste aí para mim. Comece a me citar as divindades aí de todas as eras, de todos os tempos. Allan Kardec foi capaz de fazer isso por você? Buda foi capaz de fazer isso por você? Maomé foi capaz de fazer isso por você? Só Jesus, sendo Ele Deus, foi capaz de abandonar toda a sua glória, morrer na cruz, para que você, por meio da fé, tivesse vida e vida em abundância. Ele te cobra alguma coisa? Ele te cobra alguma coisa para você ser salvo? Você precisa pagar alguma coisa para ser salvo? Não. É de graça, por meio da fé. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui estava falando para Tito: Tito, eu sei muito bem que tem pessoas aí na igreja que têm promovido divisões com seus falsos ensinos. Interessante, Medinet, que uma das características dos falsos profetas, dos falsos pregadores, é que eles disseminam divisões dentro da igreja. Jesus, meus amados irmãos, ele não traz divisão. Quando nós pregamos o ensino fiel e verdadeiro de Jesus Cristo, esse ensino deve fazer com que a igreja se una, porque nós somos um corpo. Agora o herege não. O falso profeta, ele dissemina ideias dentro da igreja, e qual que é o intuito dele com isso? Partir, dividir. E é por isso, meus irmãos, que nós temos tanta igreja se formando aí na beirada das esquinas. Vocês já pararam para reparar nisso? É difícil, meus irmãos, nós encontrarmos uma denominação como os batistas, por exemplo, como presbiterianos, como luteranos, que tem aí 400, 500 anos de história. Se nós formos fazer um apanhado hoje, meus amados, das denominações cristãs no mundo, nós vamos ver que 80% dessas denominações tem aí, no máximo, 50 anos. São tantas e tantas as divisões, e quais são as raízes dessas divisões? Falsos profetas, falsos pregadores, hereges, que começam a disseminar divisões e começam a trazer para si populações para formarem os seus próprios impérios. E Paulo vai dizer aqui para Tito: Tito, eu sei que tem um aí na igreja que está fazendo essas gracinhas. E aí Paulo vai dar aqui uma regrinha, irmã Ednete, uma regrinha de disciplina. Olha o que Paulo fala para ele: Tito, adverte ele 2 vezes. Está vendo aí, irmão Cleito, padrãozinho? Adverte ele 2 vezes. Não atendeu, não? Rejeita. E Paulo vai dar esse conselho em outras porções das Escrituras, né? Para você ir lá, para a gente ir lá, exortar a pessoa 1, 2 vezes. Na 3ª vez não deu ouvido, não? Aí Paulo, em outras partes das Escrituras, ele vai ser até mais enfático. Entrega para Satanás. Entrega para Satanás para sofrer as consequências na carne e, quem sabe, um dia salvar o espírito. Por que Paulo manda fazer isso, irmã Juscelane? Porque um crente de verdade não permanece na rebeldia. Um crente de verdade, irmã Jaqueline, não permanece na prática do pecado.
Um crente de verdade, se você chega nele e exorta 1, 2 vezes, é mais do que suficiente para ele tomar vergonha na cara e mudar. Agora, um crente safado, irmã Ednete, aquele que não se converteu na verdade, você pode chamar a atenção dele, irmão Cleiton, 1000 vezes, que na 11ª ele vai cair novamente. Por isso que Paulo não deixa chegar nem na 10ª. Na 3ª ele já fala, rejeita. Vocês estão percebendo, meus irmãos, como que as Escrituras, elas nos trazem conselho para tudo, para todos os momentos? Essa palavra, minha irmã, é rica. É alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, ela nos fortalece, ela nos direciona em tudo. Só dá cabeçada nessa vida quem quer mesmo. Porque a instrução toda, irmã Edneia, nós temos aqui na palma das nossas mãos. Para encerrar, meus irmãos, o último versículo. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Com rebelde, meus irmãos, não adianta perder tempo. Pelas suas próprias atitudes, ele se condena. Pela sua própria perversão, ele se condena. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, diante de tantas coisas boas e importantes que nós ouvimos hoje, de que lado você está? Do lado desse Jesus, Salvador, rico em graça e em misericórdia? Ou do lado da rebeldia, da desobediência, da velha natureza, que mostram por A mais B que você na verdade ainda não se converteu, que você ainda vive como se Deus não existisse? Feche os seus olhos nesse momento. Mais uma vez, nós queremos dar a você a oportunidade de mudar de vida. Eu não conheço todas as pessoas que aqui estão presentes. E às vezes, meus amados, pode até haver aqui pessoas que eu julgo conhecer, mas que talvez eu ainda não conheça. Fato é que eu não posso, depois de pregar a palavra da forma como ela foi pregada, eu não posso encerrar este culto sem antes dar a você a oportunidade de dar um novo rumo na sua vida. Nós vimos nessa noite, meus amados irmãos, que pela fé, um dom de Deus, nós somos salvos por meio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Deus, meus amados, que por meio da fé nos justifica e nos conduz aos caminhos da salvação. E esse Deus está dando a você nessa noite a oportunidade de se entregar a Ele verdadeiramente. Você que tem vivido de uma forma que tem desagradado a Deus, você que ainda não fez uma aliança de fé verdadeira com Ele, o que você está esperando para entregar a sua vida nas mãos de Jesus e sentir na sua vida esse poder transformador que somente Deus pode operar nas nossas vidas? A palavra de Deus, meus amados, em Romanos capítulo 10, versículo 9, vai nos dizer que se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Se você nessa noite com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e no seu coração você crer que esse Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos, e hoje pode viver no seu coração, se você fizer isso, você então alcançará dele misericórdia, e passará da condição de pecador perdido, para a condição de salvo pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6,
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho pelo qual você consegue se religar a Deus. Você está separado de Deus por conta do pecado. A única forma de você ser religado a Deus novamente se chama Jesus Cristo. Há pessoas aqui neste lugar que estão intercedendo pela sua vida. Há pessoas aqui neste lugar que um dia já fizeram uma aliança de fé com Jesus e estão aqui ansiosas por ver você fazendo também essa aliança de fé com Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando um pecador se arrepende na terra, há festa nos céus, e eu posso garantir a você que também há festa nessa igreja, sempre que um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida nas mãos de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer ainda em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Sinceramente, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é chegar um dia diante de Jesus, no dia do juízo final, e ouvir de Jesus: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios, porque nunca te conheci. Você tem nessa noite, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar a você, se você está sendo de fato convencido pelo Espírito Santo de Deus da justiça, do pecado e do juízo, você tem nessa noite a oportunidade de confessar a Cristo ou de negá-lo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ore comigo nesse momento e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida completamente em tuas mãos. Não quero mais continuar vivendo como se Deus não existisse. Transforma a minha vida pelo poder do teu Espírito Santo. Faça essa oração nesse momento. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. E para aqueles que estão comigo aqui neste templo, que ainda não tomaram essa decisão, eu quero perguntar a você, não vou insistir muito. A palavra de Deus, ela foi pregada, e a palavra por si só já é um convite ao arrependimento. Mas eu quero dar a você a oportunidade, nesse momento em que nós estamos chegando ao final deste culto, alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Glória a Deus, meu irmão, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Glória a Deus, temos uma criança, um senhor, pode abaixar a mão de vocês também. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Não perca mais tempo. A hora é agora. Arrependa-se dos seus pecados. Pare de viver como um rebelde. Pare de insistir nessas práticas que você sabe muito bem que a palavra de Deus condena, que desagradam a Deus. Arrependa-se. Mude de vida. Não é esse o caminho que Deus tem para você. E não é por esse caminho que você chegará à eternidade. Não se engane. O verdadeiro Filho de Deus mostra na prática que é de Deus. Se a sua prática não condiz com a sua fala, mude de vida. Arrependa-se. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Talvez exista alguém aqui nessa noite que já tomou essa decisão um dia, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Se você está desviado dos caminhos do Senhor e deseja nesse momento se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você também tem a oportunidade
levante uma de suas mãos, para que eu saiba que você deseja se reconciliar com Jesus Cristo. E nessa noite, eu vou estar orando pela sua vida. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Jesus? Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Estamos chegando ao final do nosso culto. Feche os seus olhos mais uma vez. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto maravilhoso que nessa noite o Senhor permitiu que nós prestássemos a Ti. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra foi pregada e nessa noite 3 pessoas entenderam que precisam de mudança em suas vidas e fizeram com o Senhor uma aliança de fé que esperamos nós seja uma aliança verdadeira, uma aliança genuína, que permanecerá para todo sempre, até o dia em que Jesus Cristo voltará a essa terra e nos levará para viver com Ele na eternidade. Cuida, meu Pai, de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, no restante dessa noite. Dá-nos uma noite de paz e de descanso, um excelente sono. Abençoe a nossa semana, ó Pai, em todos os nossos afazeres. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.